Oi pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre modelagem de sistemas térmicos. Como sabemos, termodinâmica, transferência de calor e dinâmica dos fluidos são tema de estudo de diversas disciplinas específicas para esse fim. Nessa aula vamos obter alguns modelos simplificados com a finalidade de ter uma representação matemática inicial desses tipos de processo, quando formos projetar sistemas de controle. Alguns sistemas de controle envolvem a regulação da temperatura para partes do sistema. Os modelos dinâmicos de sistemas de controle de temperatura envolvem o fluxo e o armazenamento de energia térmica. Como podemos ver, o fluxo de calor através de substâncias é proporcional à diferença da temperatura da mesma, isto é, Q é igual à diferença de temperaturas dividido por R, no qual Q é o fluxo de calor, R é a resistência térmica e T é a temperatura. O fluxo de calor em uma substância afeta a temperatura dela de acordo com a relação abaixo, no qual C é a capacitância térmica. Usualmente existem vários caminhos para o fluxo de calor entrar ou sair de uma substância, e Q é a soma dos fluxos de calor. Vamos dar um exemplo. Um exemplo de modelo de sistema térmico. Vamos considerar um aquecedor de ambiente por meio de resistores elétricos, distribuídos sobre o piso, conforme representado na figura abaixo. As variáveis e constantes indicadas são fluxo de calor injetado no ambiente, fluxo perdido ou ganho pelas paredes para o exterior, temperatura média do ambiente, temperatura externa, capacitância térmica do ambiente e resistência térmica das paredes. Por exemplo, um tanque para aquecimento de uma dada substância, um sistema real. O modelo físico no qual temos mostrado na imagem nos dá um aquecedor, um misturador, a entrada de substância fria e a saída de substância quente. Temos algumas hipóteses para analisar. O tanque é termicamente isolado, não há armazenamento de calor no isolamento, o líquido no tanque está perfeitamente misturado, ou seja, a temperatura é uniforme igual à temperatura de saída. Variáveis utilizadas são temperatura, calor armazenado em um corpo, taxa de calor, e temos 3 processos. Em um intervalo de tempo dt, entra no tanque uma massa dm a temperatura TE. TE menor do que TS, ou seja, temperatura de entrada menor do que a temperatura de saída. A massa M recebe calor do aquecedor e transfere calor para a massa dm. Como dm é muito pequena, quando comparada a m, a temperatura de dm varia de TE a TS no intervalo de tempo dt. Temos aqui a imagem do aquecedor e podemos dizer que, para a substância de saída quente, podemos aplicar o balanço da equação, que é C dTs de T sobre dt é igual a QE menos QS. E podemos igualar a equação para achar o QS, que nós já sabemos. Ou seja, vamos igualar as duas equações, Nós temos o parâmetro do sistema, que C é a capacidade calorífica e R é a resistência térmica. E as variáveis externas a serem fornecidas em função do tempo, para que a equação tenha solução, é QE de T e TE de T. A nossa incógnita é TS de T. E a dt de S dt é igual a zero, tem esse modelo em regime estacionário. Outro exemplo que vamos mostrar é uma sala com todos os lados isolados, exceto 2 lados. É mostrado na figura abaixo. E ele pede para encontrar as equações diferenciais que determinam a temperatura da sala. Como nós podemos ver, nós temos R2, R1, Q1
Q2 e a temperatura externa T0. Nós temos que TI é igual Q sobre CI, em que TI é a temperatura interna e CI é a capacitância térmica do ar dentro da sala. Como nós sabemos, a soma do fluxo de calor é dada por Q é igual Q1 mais Q2. Substituindo pelas equações mostradas anteriormente, temos que a diferença de temperatura T0 menos TI dividido por R1 mais T0 menos TI dividido por R2 nos dá a equação demonstrada abaixo. Normalmente, as propriedades dos materiais são apresentadas em tabelas como calor específico e condutividade térmica. O calor específico a um volume constante CV é convertido em capacitância térmica dada por C é igual a M vezes CV. A condutividade térmica K está relacionada com a resistência térmica R, dada por 1 sobre R é igual a K vezes A dividido por L, no qual A é a área da seção transversal e L o comprimento do caminho do fluxo de calor. Além do fluxo, devido à transferência de calor, o calor também pode fluir quando uma massa mais quente flui para uma massa mais fria, ou vice-versa. Nesse caso, podemos dar que Q, fluxo de calor, é igual a W vezes CV, que multiplica a diferença de temperatura, no qual W é a taxa de fluxo de massa, ou vazão mássica, do fluido na temperatura T1, fluindo para o reservatório na temperatura T2. Nosso grupo é composto por Gabriel Boff, Elbert Ribeiro, Marcele Fontes e Maicon Douglas. Muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido.